Bom dia, amados. Deus abençoe a todos. Vamos ler um pouquinho do Evangelho de João, amém? Finalizando, né? Capítulo 18, quando Pedro nega Jesus, amém? Após a prisão de Jesus Cristo, Pedro nega Jesus 3 vezes, como o próprio Cristo havia falado. Depois que Pedro fala que morreria por ele, né? Daria sua vida por Jesus. Ele fala, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante, Pedro. Ok? E tá lá no Evangelho, tá? Nos versículos, no capítulo 18, nos versículos 15 a 18 e 25 a 27, ok? Pois bem, Simão Pedro e o outro discípulo seguiam Jesus, sendo esse discípulo era João, certo? Era João Evangelista, conhecido do sumo sacerdote, e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro, porém, ficou do lado de fora junto à porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, que era João, voltou e falou com a porteira e levou Pedro para dentro. Assim que entrou, a porteira perguntou para Pedro: Não és tu um dos discípulos deste homem? E ele respondeu: Não sou. E o galo cantou a primeira vez. Fazia frio e os servos e os guardas estavam em pé ao redor de uma fogueira que tinha sido feita para se aquecer. Pedro também se assentou com eles. Salmo número 1. Ok? Com eles aquecendo-se. Então o sumo sacerdote interrogava Jesus enquanto isso. Ok? Tá, vamos lá pro 25 ao 27. Simão Pedro continuava de pé se aquecendo. Então lhe perguntaram: Não és tu um dos discípulos dele? E Pedro negou: Não sou. Certo? Então um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, esse parente aqui pode ser um irmão ou um primo, ok? A orelha, e perguntou: Eu não te vi lá no jardim? Você estava com ele? De novo Pedro negou e o galo cantou. E o galo começou a cantar, ok? E daí tem um outro evangelho que fala que Pedro saiu, lembrou do que Jesus tinha dito, saiu e chorou amargamente, ok? Então, amados, são posições aqui, ok? De um cristão, ok? A Bíblia sempre fala, quando ela fala do Pedro, fala do João, fala de qualquer pessoa na Bíblia, ela fala para mim, ela fala de mim, certo? E me ensina, ok? Tá certo? Isso se chama declínio. Veja como Pedro vai decaindo da presença do Senhor, ok? Então, muitas vezes na nossa vida, não estou aqui julgando Pedro, certo? Estou me julgando. Eu estou me julgando a mim e você julgue a você mesmo, ok? Se não é assim, tá? Pedro, certo? Começa um declínio. Ele começa a vida dele com coragem. Ele começa pegando na espada. Ele começa cortando a orelha do Malcolm. Ele começa, tá? Ele começa com coragem e termina na covardia, negando Jesus para um parente do Malcolm, aquele a quem ele agrediu. É interessante isso, né? Ele começa com o Malcolm e termina com o primo, o irmão do Malcolm, negando ele, tá certo? Então, você veja só, toda pergunta na entrada ali que a mulher que estava na portaria, a porteira faz, você não é um dos discípulos dele, parece ser uma senha para você pecar, para ele entrar junto. E Pedro faz o quê? Pedro diz assim: não sou. Então esse não sou parece ser uma senha para você começar a sair da presença do Senhor, ou para você entrar no mundo, ou para entrar no pecado. Olha que coisa interessante, certo? Aí ele entra e vai se aquecer num fogo que não é o fogo de Deus, é o fogo estranho. É um fogo estranho que, se você der uma olhadinha lá no livro de Levíticos, capítulo 10, você vai ver que existe um fogo estranho que Deus não aceita, ok? Esse é um fogo estranho, tá bem? Olha só, e daí perguntam para ele, ele continua se aquecendo ali, ele vai dizendo não, não sou, até que de repente o próprio parente que estava junto, que viu o que aconteceu com o irmão dele, que viu que Pedro agrediu, falou assim, mas cortou a orelha mas eu te vi junto com ele. Você estava junto com ele, cara. Você lutava por ele. Se você lutou para que ele não fosse preso, certo? E ele fala assim, não, cara, já disse para você que não sou eu. E o galo canta, certo? Então você veja que essa negação são senhas,
cada vez mais se enfiando no pecado, cada vez mais se sujando no pecado, cada vez mais se envolvendo com soldados, com aquele pessoal que estava ali, né, com os guardas, com os servos, com aquele povo que não queria nada com Jesus, que queria Cristo morto. Interessante isso. Isso é para a nossa vida, amados. Nós não podemos negar Jesus. Nós não podemos negar Jesus. Mas veja só que coisa, outra coisa, né? Você nega a primeira vez para entrar, ok? Aí você nega a segunda vez para continuar se aquecendo, ok? E depois você mente que nunca conheceu Jesus, ok? Para você continuar ali. E o galo canta a última vez. Aí você percebe que aquele fogo não é para você. E que Jesus ainda não está morto. Veja só. Eu anotei isso aqui porque isso aqui é muito tremendo. Jesus ainda não estava morto no coração de Pedro. O galo cantou e Jesus ainda não estava morto. Ele percebe que aquele fogo não era para ele. O galo cantou, opa, peraí, o que está acontecendo? Né? E Jesus não estava morto no coração de Pedro. Jesus não estava morto ainda. Jesus estava onde? Jesus estava sendo torturado. Torturado pelos pecados. Amém? Essa é a palavra, querido. Então, ele estava sendo julgado aonde? Ele estava sendo julgado enquanto Pedro negava, estava sendo julgado no coração de Pedro. Amém? Ele estava sendo julgado no coração de Pedro. Então Jesus está sendo julgado no seu coração agora, nesse momento. E o galo está cantando, o Espírito Santo está te chamando, está te convidando, ok? Ao arrependimento. E tem lugar para você, tem lugar para mim, para todos nós. Ok, querido? Fique com essa palavra. Jesus está sendo julgado no seu coração, mas o Espírito Santo está dizendo, venha, está te chamando a atenção. Amém? Fica com Deus, querido. Bom dia para você. Tchau.